Bom, meus amigos, aqui é o Elildo mais uma vez. O vídeo passado foi sobre aquele Programa de Combate à Desinformação. Que nome bonito, né? Lançado pelo STF, né? E foi o presidente do STF, atualmente é o ministro Luiz Fux. E então foi ele que fez esse lançamento. Mas, na verdade, isso é coisa aí do Barroso, Luiz Roberto Barroso, e do Alexandre de Moraes. Eles é que estão lutando por isso, ou lutando contra a liberdade de expressão e, de forma bem parcial, 2 pesos e 2 medidas. Vamos fazer, primeiramente, o que exatamente o Barroso falou recentemente. Então, abro aspas aqui para o ministro Barroso. A mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias e a difusão da desinformação, incentivando a agressão e posições anticientíficas que levam à morte, isso não é neutro, não é protegido pela liberdade de expressão. Isso é crime e nós precisamos enfrentar. Fecha aspas. Palavras até bonitas, mas de cara a gente vê aqui. Como se define que foi uma mentira deliberada? Diferente de um engano. Aonde que está isso? Tá? Porque pessoas e até órgãos de imprensa ou órgãos oficiais podem dar determinadas informações incorretas. E quando que se define ou que se conclui que foi uma mentira deliberada? Ainda que a mentira deliberada seja algo realmente muito feio, não é crime. Mentir não é crime. É feio, mas não é crime. E o grande problema é que um erro pode ser considerado uma mentira deliberada. E até verdades, atualmente, verdades estão sendo consideradas mentiras deliberadas. Ou o outro lado, que é o outro lado, a oposição ao governo. As mentiras colocadas ali, não, aquilo não são levadas em conta, não saem nos jornais, né? Saem colocados como informação, mas não como mentiras. Um exemplo, por exemplo, coisa feia, mas tá. Recentemente, por causa daquela questão do voto impresso, voto auditável, né? Voto auditável seria a expressão mais própria. E voto impresso foi como isso foi rolando. Porque interessava a oposição dizer que era voto impresso. Bem, a Tabata Amaral, deputada federal, ela disse que aquilo seria usado para compra de votos, porque o voto impresso na mão do eleitor seria levado lá aquele que está pagando aquele eleitor pelo voto, e ela, votei em você, ou votei no seu chefe, então, votei em quem você recomendou, está aqui o comprovante. Sem o menor sentido. Isso não é uma mentira deliberada? Não existe esse voto impresso quanto a ficar na mão do eleitor. Não, é algo que cairia na urna para que ela seja auditável. Isso não é uma mentira deliberada? Isso foi combatido? Nem um pouco. Ciência. Questão da ciência, por exemplo. Há algo mais sério que eu não queria detalhar aqui, mas opiniões, tá? Vou colocar como opiniões, ou estudos, vamos elevar um pouco o nível. Estudos podem ter conclusões diferentes, baseadas em informações diferentes, universos diferentes. Então, isso é bom ou isso não é bom, a mesma coisa. E um exemplo bem claro, o ovo, tá? Tivemos época em que era muito recomendável que a gente comesse ovo,
Aí depois teve aquela, não, come não mais do que 2 ovos por dia faz mal. Aí passava o tempo, não, coma ovo à vontade, faz muito bem. Mudou? O ovo mudou? Não, as opiniões mudaram. As conclusões mudaram. O dinamismo da ciência, o ovo continua sendo o mesmo, mas as recomendações, as opiniões e até as conclusões de estudos mudaram com o passar do tempo. Tá? Uma outra coisa relativa à opinião tem a ver com esse ódio ou mentiras. No início da pandemia, nós estamos em setembro de 2021, isso vem rolando desde fevereiro de 2020, mas tivemos no início aquela coisa de o vírus chinês. E lá no início, era um escândalo, não pode, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele falou muitas vezes sobre o vírus chinês, e muitos posts no Twitter foram cancelados como algo que não pode ser colocado, informação falsa, ou classificado de diversas formas diferentes. Referências ao vírus chinês. E aqui a esquerda veio com aquela questão de problema diplomático, causar uma questão diplomática com a China, e etc. Isso naquela época. E hoje? Hoje o mundo cobra da China explicações. Hoje sabe-se que, ainda que não tenha havido a intenção de criar o vírus, e alguns até levantam essa possibilidade, não vou entrar nisso, mas no mínimo houve o surgimento e a displicência do governo chinês em informar o mundo sobre isso. E sabemos também que cientistas chineses desapareceram depois de comentar sobre isso. Tá? A questão do ódio. Tá? O Barroso falou sobre o ódio, um grande problema, a disseminação do ódio. Com uma facilidade muito grande, se chama o presidente Bolsonaro de genocida. Bem, o genocídio é um crime. Falar que alguém é genocida é acusar esse alguém de um crime. Acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu, que esse alguém não cometeu, é um crime. Mas algum problema em chamar o presidente Bolsonaro de genocida? Tá, você pode achar que o presidente Bolsonaro é genocida, mas ele foi condenado por isso? Não. Então, ele não é um genocida. Se você acha que ele é, então que aguarde a condenação, mas você não pode dizer que ele é um genocida. Tá? Então, detalhes. Olha como determinadas coisas podem e outras não podem. O Alexandre de Moraes, o outro ministro, ele falou, note aí o que ele falou em um determinado momento. Constitucionais. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Bem, o que ele diz aí? Quem não quer ser criticado, não quer ser satirizado, fica em casa. Mas ele não segue o próprio conselho. Está lá, exercendo um cargo público e se metendo onde não deve. Mas é isso aí, minha gente. A gente precisa falar, a gente precisa se manifestar dentro da lei, mas a gente não pode simplesmente ficar quieto. É isso aí, minha gente. Vamos pensar bem